comecei a montar aqui agora um procedimento operacional padronizado com uma instrução de trabalho voltado para a câmara fria de um supermercado. Na hora que eu estava fazendo, eu comecei a pensar sobre o quanto às vezes a gente se esquece de alguns detalhes na nossa rotina de visitas. Então a gente, tanto como NutriDiwan, assim como consultor, mas muito especialmente enquanto nós somos consultores, porque quando a gente está todos os dias no lugar, às vezes a gente tem um olhar mais crítico, porque a gente está lá todos os dias, então a gente está verificando, está no ambiente todos os dias. E enquanto nós somos consultores, a gente tem realmente que ter um olhar muito apurado para a gente encontrar tudo que a gente precisa encontrar em apenas uma visita, que às vezes tem locais que a gente faz apenas uma visita semanal. Eu tenho clientes aqui que eu faço 2 visitas por mês, tem cliente que uma visita só. E aí a gente não pode ficar sem uma lista de verificação, sem um checklist. E eu acho que isso é fundamental, né? E muitas vezes a gente acaba confiando no nosso olho e não faz a lista de verificação da nossa visita. Tem vários nomes que você pode dar para essa lista de verificação. Pode ser uma lista de verificação, pode ser um checklist de visita, pode ser rotina de visita, onde você vai colocar todos os setores que você precisa visitar e todos os pontos mais importantes pelos quais você não pode deixar passar batido. Mas mesmo se você tiver sido contratado para trabalhar todos os dias no local, eu também acho conveniente que você faça essa lista de verificação para ser seu guia durante a sua visita. No caso de quem está todos os dias no mesmo local, acontece uma coisa muito comum, que é a gente se acostumar com os erros que a gente está vendo, se acostumar com os defeitos. A gente aí acaba nem enxergando o que está acontecendo. Então, essa lista de verificação, esse checklist de visita, ele é muito importante para não deixar que a gente se esqueça de coisas fundamentais. E aí, falando aqui sobre a câmara fria, então eu comecei a montar, e antes de montar mesmo o procedimento, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre o procedimento, sobre limpeza de câmaras frias. E acabei, na hora que fui fazendo a minha pesquisa, eu vi que muitos nutricionistas acabam tendo muitas dúvidas, né, na hora de limpar a câmara fria. Mas é uma limpeza simples como outra qualquer. Mas o mais importante é que você tenha produtos específicos, né, para realizar a limpeza da câmara fria. Então, se você não conhece, chame, né, empresas dessa área, empresas específicas de limpeza. Gente, isso além de tudo é muito bom como networking pra gente. A gente começa a fazer um relacionamento com essas empresas. Você começa a conhecer peça, não se acanhe em dizer que você não conhece produto, que você não sabe para que é utilizado. Eles têm o maior prazer, especialmente as empresas de limpeza, eles têm muito prazer em apresentar produtos pra gente, em mostrar, sabe? E sem nenhum compromisso. E se você é consultora, há mais ainda, porque você pode fazer um relacionamento bacana com essas empresas e manter aquela política da boa vizinhança, né, no qual você pode indicar essa empresa fornecedora e ele também pode te indicar, né? Então, lógico que sempre entendendo que faça boas parcerias com empresas que sejam realmente sérias, para que o seu nome não fique comprometido com isso. Mas é uma ótima oportunidade também. E as câmaras frias, elas têm produtos bastante específicos, né, para serem usadas. E uma coisa que eu achei interessante aqui é a possibilidade de usar aspirador de pó para limpar a câmara fria. E fiquei pensando, na hora que eu li, né, eu pensei, nossa, será por quê? E aí logo fui entendendo, né, porque a limpeza da câmara fria, quando a gente faz com água, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para secar a câmara fria. Por quê?
Devido à umidade, se você não seca bem a câmara fria, além de risco de acidente, né, porque ela vai ficar com o piso muito escorregadio, justamente por causa da formação de cristais de gelo. Então, se você não limpar muito bem a sua câmara fria, você tem esse risco aí de acidentes e a formação de gelo mesmo. Então, isso vai dificultar, né, inclusive a conservação de alimentos. Então, achei muito interessante, né, a possibilidade da gente usar aí para limpar a câmara fria o aspirador de pó. Lógico, né, gente, que sangue, né, resíduos orgânicos, isso daí realmente não é com aspirador de pó, mas existe essa possibilidade. E aí depois também, olhando aqui a frequência de limpeza, eu vi que a gente deve colocar no nosso checklist de visita, na nossa lista de verificação, é importante que a gente coloque a limpeza diária e também a limpeza semanal ou quinzenal. Aí vai depender muito do volume, né, de trabalho aí, do volume de trabalho não, do volume de produtos que você tem armazenado e também o tipo de produto que você tem armazenado. E eu já entrei em muitos lugares que, gente, era a câmara fria, não se fazia limpeza. Parece que o pessoal achava que ela era fria, não precisava de fazer limpeza, né? E aí acontecia um mau cheiro muito grande. E muito cuidado na hora de limpar as câmaras frias, que tem aqueles estrados, né, os pallets, porque a gente precisa de limpar ali por baixo, principalmente quando é câmara fria que guarda carne, né, frango, que tem derramamento de sangue, porque senão o odor fica extremamente forte. E tem uma coisa também na questão da câmara fria, que é a verificação. Isso deve entrar no seu checklist, consultora, deve ter lá o cuidado de verificar a porta com como ele fala aqui, gente, as borrachas, né, de vedação, se estão bem vedadas mesmo, se tem alguma rachadura nessas borrachas ou em algum ponto ali da câmara fria. Então é muito importante que você verifique isso. E ainda falando sobre limpeza, verificar também se está tendo acúmulo de gelo, verificar o evaporador, se está tendo vazamento de óleo, né, nos compressores. Então a câmara fria é um equipamento que requer muito cuidado e também treinamento. Muito importante que você treine bem seus colaboradores, aquela equipe que vai trabalhar com câmara fria, porque muitas vezes eles não usam o EPI adequado e muitas vezes deixam as portas das câmaras frias abertas, o que vai provocar também a entrada de ar quente. E aí, com relação a isso, a gente tem uma questão também que é muito comum na câmara fria, que é o aparecimento de mofo. Então, muitas vezes o mofo vai aparecer aí até por causa disso, por causa desse ar quente que entra, né, vai entrar dentro da sala fria, vai ter uma condensação ali, se formando ali nas paredes, e isso vai abrir espaço para o crescimento e aparecimento do mofo. Então é muito importante que a gente treine bem os nossos colaboradores nesse sentido, né, para que eles não deixem as portas abertas, para que eles fechem as portas abertas, as portas na hora que eles estiverem vão trabalhar. Fizeram o trabalho, fechem a porta, porque isso também é uma coisa comum de acontecer, é câmara fria ficar com porta aberta. É importante, né, gente, na hora de fazer a limpeza da câmara fria, a gente conseguir fazer o remanejamento dos produtos que estão lá para outra câmara fria, ou para algum refrigerador. Então, a frequência que você for determinar de limpeza da câmara fria, ela deve estar junto
com o pessoal de compras, muito cuidado, porque às vezes você planeja uma limpeza em câmara fria e o pessoal das compras justamente naquele dia fez um pedido enorme e aí não tem jeito de você limpar. Então é muito bom que você esteja, né, sempre junto com o pessoal de compras para que você não corra esse risco. Tem mais coisas aqui sobre câmara fria, mas hoje vou deixar essa dica aqui para vocês. Então, lembrem-se, tá? Manual de Boas Práticas tem que ter, tem que contemplar o programa de manutenção dos equipamentos do seu serviço de alimentação. E por hoje era isso. Fica a dica de hoje sobre câmara fria, limpeza, manutenção, sobre câmaras frias. Beijo, bom trabalho!